Olá, 701, voltamos para agora falar sobre a classificação de um organismo quanto ao seu tipo de célula. Então, galera, quanto ao tipo de célula, nós podemos ter os seres vivos classificados em dois grupos: os seres eucariontes e os seres procariontes. Os seres procariontes são seres que têm uma estrutura mais simples, isto é, a sua organização celular é bem básica. Ele contém apenas a membrana, o citoplasma e uma espécie de nucleoide. Esse nucleoide, ele é todo enovelado. O que é isso? Todo embolado em formato de novelo de lã e espalhado pelo citoplasma da célula. Exemplos de seres procariontes são as bactérias, tá? Então, essa é a estrutura básica de uma célula procarionte. Já as células eucariontes, ela tem uma estrutura celular muito mais estruturada, muito mais desenvolvida. E a principal diferença entre as células eucariontes e procariontes é justamente a presença de um núcleo organizado. O que seria um núcleo organizado? Esse núcleo organizado é porque ele é envolvido e protegido por uma membrana. Não é a membrana plasmática, a membrana celular. Não é essa. Essa procarionte também tem a membrana plasmática. Aqui eu estou falando da membrana nuclear, que vai envolver e proteger o núcleo. Essa membrana recebe o nome de carioteca, tá bom? Então, a membrana nuclear, carioteca, ela envolve e protege o núcleo. Além disso, outra coisa que é notório é um grande número de organelas celulares, organelas citoplasmáticas. O que significa organelas? O nome organelas lembra órgãos. Então, essas organelas são uma espécie de micro-órgãos a nível celular. Cada organela dessa, ela vai exercer uma função vital para aquela célula. Exemplo, as mitocôndrias realizam a respiração celular. Os lisossomos, a digestão. O complexo de Golgi armazena substâncias. O retículo endoplasmático, ele vai ajudar no transporte de substâncias, na produção de substâncias. Então, todas as organelas vão exercer funções vitais à célula. Daí o nome organelas, porque lembra dos nossos órgãos. Os nossos órgãos, pulmão, não ajuda na respiração. O coração não ajuda a bombear o sangue para todo o corpo. O estômago não ajuda na digestão. Então, cada organela dessa vai exercer uma função vital à célula. As células eucariontes, elas possuem um grande número de organelas. Já as células procariontes, quando apresentam, é somente os ribossomos, que participam da síntese de proteínas. Então, essa é uma diferença entre as células procariontes e as células eucariontes. Lembrando ainda que as células eucariontes, elas podem ser de dois tipos. As células eucariontes podem ser as eucariontes animais e as células eucariontes vegetais. Como o nome mesmo já diz, célula eucarionte animal vai dar forma aos animais. Células eucariontes vegetais aos vegetais. Quando a gente falar do reino vegetal, a gente vai voltar a falar desse tipo de célula. Então, aí eu diferencio as células animais e vegetais para vocês, tá bom? Então, só para lembrar, quanto ao tipo de célula, a gente tem células procariontes e células eucariontes. E as eucariontes, por sua vez, se dividem em dois, animais e vegetais. Agora, falando ainda na parte de células, a gente tem a classificação quanto à quantidade. A gente tinha falado do tipo, agora a gente vai falar sobre a quantidade de células. E aí a gente tem organismos, vamos nos atentar bem, até circulei aqui de vermelho justamente por isso. Me fugiu na minha cabeça. Vamos nos atentar bem ao prefixo dessas palavras.
Então, quanto à quantidade de células, podem ser acelulares. Esse prefixo A na frente de celulares significa negação. Então, se significa negação, seria não celular. Então, não possui o que? Célula. Organismos que não possuem células são, um exemplo, os vírus. Unicelulares, prefixo uni, lembra o que? Unicórnio? Não. Também, porque unicórnio é um único chifre. Se o unicórnio é um único chifre, célula vai ser uma única célula. Então, unicelulares são seres com uma única célula. Exemplo, as bactérias. E aí a gente chega aos pluri ou multicelulares. Pluri lembra o quê? Muito, plural, muita coisa, né? Então, são muitas células. São seres formados por várias células. E aí, como exemplo, a gente tem quem? Nós, seres humanos, não é isso? Temos trilhares de células. E a gente chega a fechar essa parte de classificação quanto ao tipo e quanto à quantidade. Mas ainda temos organismos que podem se classificar quanto à sua respiração, quanto à sua forma de alimentação e quanto ao seu tipo de reprodução. Então, vamos falar aqui rapidinho, tá, gente? Deixa eu apagar aqui rapidinho, tá? Só um instante. E aí, galera, quanto a gente tem seres que se classificam quanto a sua nutrição. Quanto à sua nutrição, ele pode ser de dois tipos: autotróficos e heterotróficos. Gente, vamos novamente nos atentar ao prefixo auto. Auto é o quê? Autocontrole é o quê? Controle de mim mesma. Então, esse auto aqui seria o quê? Trófico vem de nível de alimentos. Então, autotróficos são aqueles organismos que produzem o próprio alimento. Autotróficos produzem o próprio alimento. Exemplo, as plantas. Como as plantas conseguem produzir o próprio alimento? As plantas, elas conseguem realizar a fotossíntese, processo pelo qual as plantas absorvem o gás carbônico do ar e água do solo e, na presença de luz e clorofila, vão produzir o próprio alimento. Já os seres heterotróficos, hétero vem de diferente, tá? Hétero, diferente. E aí, o que a gente tem nos seres heterotróficos? Os seres que eles precisam de uma fonte externa de alimento. Eles não conseguem fazer fotossíntese, então não conseguem produzir o próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outros organismos, sejam eles vegetais ou animais, para conseguir absorver seus nutrientes. Então, autotróficos produzem o próprio alimento, heterotróficos não produzem o próprio alimento, precisam se alimentar. Exemplo, os animais. Então, tranquilo até aqui? Então, vamos continuar. Aqui a gente falou da nutrição. Agora, quanto à absorção de oxigênio, quanto à respiração. Então, galera, quanto à respiração, a gente tem organismos que são chamados de organismos anaeróbicos e organismos
aeróbicos. Gente, anaeróbicos e aeróbicos. Os organismos anaeróbicos são aqueles que realizam a respiração na ausência de oxigênio. Eles não precisam do oxigênio para respirar. Eles podem ser de dois tipos: anaeróbios obrigatórios e os anaeróbios facultativos. Os organismos anaeróbios obrigatórios são aqueles que, na presença de oxigênio, eles morrem. Eles não conseguem respirar na presença de oxigênio. Já os anaeróbicos facultativos, eles podem alternar. Se não tiver oxigênio, eles usam outro meio. Agora, se tiver oxigênio, eles também podem usar o oxigênio. Então, eles vão optar, na verdade, se vão utilizar ou não. Por isso o nome facultativo. Anaeróbios facultativos é que eles podem ou não realizar a respiração na presença do oxigênio. Agora, os seres aeróbicos, eles só conseguem realizar a respiração na presença de oxigênio, tá? Então, aí a gente tem a classificação quanto à nutrição e a classificação quanto à respiração. Agora, um outro tipo de classificação é quanto à reprodução. E aí, quanto à reprodução, a gente tem dois tipos. Tem os seres que são assexuados e os que fazem a reprodução sexuada, tá? Então, só um minutinho. Quanto à reprodução, a gente tem os assexuados e os sexuados. Gente, o que é isso? Quanto à reprodução, assexuados. Gente, os seres que conseguem fazer reprodução assexuada, eles não precisam fazer troca de material genético. O que é isso? Eles conseguem se reproduzir, seja por brotamento, seja por uma própria clonagem, tá? Então, eles vão originar indivíduos clones. Um exemplo, a estrela do mar. Se você cortar parte do braço da estrela do mar, aquela parte vai dar origem a um outro organismo. Esse organismo vai ser idêntico ao que o originou. Uma bactéria, ela pode se dividir e formar duas novas bactérias. Essas bactérias vão ser consideradas organismos clones. Por quê? Porque vão ser idênticas às células mães. Então, gente, eu tenho uma bactéria, ela vai duplicar o seu material genético e aí ela vai sofrer um processo de divisão, formando duas novas bactérias. Ela vai formar duas novas bactérias, só que essas bactérias são idênticas a essa. Por isso, tá, que ela é considerada um indivíduo clone. Não tem diversidade genética nesse caso. Já na reprodução sexuada tem que ter troca de material genético. Eu vou ter que ter um ovócito, que é uma célula feminina, e vou ter que ter um espermatozoide, que é uma célula masculina. E aí, quando eles se juntam, vão formar um novo organismo que vai ser metade com característica da mãe, metade com característica do pai. Então, a reprodução assexuada não tem troca de material genético. Já na reprodução sexuada, sim. Então, quanto à reprodução, os organismos podem ser assexuados ou sexuados. Então, galera, por hoje é só. Era tudo que a gente tinha que falar. Vamos estudar. Assistam o vídeo mais de uma vez para vocês entenderem bem o conteúdo. Assistam com atenção. E qualquer coisa é só tirar lá na nossa salinha de aula lá do Classroom, tá bom? Um beijo e até a próxima.